Ludicidade. E educação. Vamos para a aula 3 de ludicidade e educação. Bom, hoje a gente vai ver as diferentes expressões lúdicas, né? Então, a gente vai ver hoje... Epa, nossa. A gente vai ver, hoje vai ser apresentado os fundamentos da ludicidade e sua influência no processo de desenvolvimento e aprendizagem, bem como, identificar as atividades lúdicas do desenvolvimento infantil. 2, identificar as características lúdicas presentes nos jogos de exercício e simbólicos. 3, identificar as características lúdicas presentes no jogo de regras. E 4, analisar a contribuição dos jogos virtuais para o desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, a gente vai conhecer a ludicidade como cultura lúdica que ultrapassa a infância e possui diferentes formas de representações ao longo do processo do desenvolvimento humano, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Em seu desenvolvimento, a criança manifesta diferentes expressões lúdicas que possibilitam a compreensão do mundo à sua volta, fazendo uso do próprio corpo e objetos aos quais ela tem acesso no meio social. Então, primeira coisa, você tem ideia de quais seriam essas expressões? Como é que elas ocorrem, né? Como este conhecimento pode ser integrado às práticas pedagógicas da escola, né? Hoje eu vou fazer uma coisinha diferente, que não deu para fazer. Peraí, então deixa eu por aqui. Vou colaborar. Ué, não abriu. Ia pôr um vídeo para vocês, mas... Deixa eu ver se eu acho no Google o vídeo. Não achou, então. Então, a gente tem que ter uma ideia que as expressões lúdicas presentes nas fases do desenvolvimento infantil, na atuação do trabalho pedagógico, é algo extremamente importante, né? Por quê? Porque eles auxiliam na construção social da criança, né? E essa construção social, ela também é construída a partir da sua noção de espaço, de tempo, de espaço, tempo e... Espaço, tempo, tem mais um, que eu não esqueci, mas é espaço, tempo... Eu esqueci... Espaço, tempo e... Espaço, tempo e regras, né? Então, com isso, a criança ela vai se tornando, auxiliando, isso tudo vai se tornando, a ludicidade traz esses conhecimentos para que ela consiga se ver uma sujeita apropriadora, né, um sujeito apropriador de espaços na sociedade, né? Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o projeto Brincar é Coisa Séria em toda a rede de ensino do Estado, né? Porque ela tinha como objetivo fazer com que a ludicidade estivesse presente no contexto escolar. Mas para isso ser necessário, para isso acontecer, é necessária uma adequação da proposta pedagógica em relação às realidades das escolas, bem como a formação dos professores, porque nem todo professor sabe utilizar de modo efetivo os itens, né, de ludicidade, né, eles têm uma certa dificuldade. Então, não basta simplesmente dizer assim, olha, faz, né? Não, é preciso também investir no próprio capital humano, coisa que eles costumam não fazer, né? Eles não costumam fazer muito isso, eles não têm tanta... Né? E acaba, né, emperrando alguns processos, né? Então, para Piaget,
O conhecimento é uma construção decorrente da interação do sujeito com o meio, né? Porque o sujeito precisa agir sobre o objeto a ser conhecido para incorporá-lo modificando a si e o objeto, né? Porque eu não posso simplesmente chegar, brinquem, né? Eu preciso ter uma implicação pedagógica na hora de realizar essas brincadeiras, né? Essas atividades, para que a criança não apenas fique brincando e não compreenda noções de cooperativismo, de empatia, de espaço e de tempo, né? Então, no desenvolvimento, a atividade lúdica ela se torna gradativamente mais complexa, por quê? Porque cada etapa da idade das pessoas, eu preciso desenvolver coisas bem distintas, né? Até os 2 anos, os jogos que eu posso utilizar com as crianças são aquelas que utilizam o sensório motor ou de exercício, né? Exercício de motricidade, de se mexer e tudo mais. Por quê? Porque ela está na fase de desenvolvimento do corpo, né? E também noção de espaço, noção de tempo. Então, eu preciso fazer exercícios bem específicos, até para que consiga manter a vontade nessas crianças de realizar essas atividades. Basta lembrar que a criança ela tem o brinquedo, ela brinca por alguns minutos e já acaba desinteressando. Porque o nível de atenção, o tempo para ela é algo extremamente abstrato. E quando eu falo que é extremamente abstrato, porque o tempo já é abstrato, é porque realmente é bem abstrato. Ela tem a noção de brincar um pouquinho, mas sendo algo assim muito, tipo 3 horas, né? Que é algo diferente para a gente, que já tem a noção do espaço e do tempo, né? Então, dos 2 até os 7 anos, 6 anos, a gente vai ter aquele jogo simbólico de construção. Geralmente são aquelas brincadeiras ou brinquedos ou jogos de fazer de conta, né? Porque eles vão trabalhar as questões empáticas, as questões de noção de sociedade, de cidadania, utilizar a criatividade, né, em prol da ludicidade e tudo mais. Então, imagina colocar na rede de ensino do Estado, que aí que aparece, inclusive, os primeiros jogos, né, para eles. Isso para ser feito no primeiro ano do ensino fundamental. Quais elementos que o Estado dá para eles serem feitos, né? Dos 6, 7 anos até os 11 anos, já vai aparecer jogos de regras, né? Que são aqueles jogos que podem ser de tabuleiros, ou até mesmo a queimada, ou esconde-esconde, né? Pega-pega, né? Então, são esses jogos com os pais, ele vai poder compreender mais noções sociais de cidadania do que qualquer outro. Né? Porque esses jogos de regras servem para a gente incorporar essas regras com uma certa preparação para a vida adulta, para a vida depois da adolescência, né? Então, o aspecto cognitivo no jogo, ele predomina a assimilação dessas atividades, né? Que são caracterizadas pela incorporação dos aspectos da realidade externa às estruturas cognitivas do sujeito. Então, no sensório motor, ele vai aprender a ter as sensações. Então, quando ele tocar nessa superfície, ele vai sentir que é lisa, né? Se eu tocar aqui na parede, já você fica um pouco mais áspera, né? Ter essa noção. Ou até mesmo do simbólico. Então, eu consigo brincar aqui de role-playing com vocês, né? De interpretar uma personagem e vocês interpretarem outra para poder conversar, né? E numa brincadeira de role-playing, né? Consigo estimular a minha criatividade ou buscar referências, né? Já nos jogos de regras, ele serve para que eu consiga compreender que eu não posso matar alguém, que eu não posso atropelar dirigindo, que eu não posso eu não posso beber e dirigir, entre outras coisas, né? O Vygotsky, né? Já o Vygotsky, ele fala que o desenvolvimento é um processo decorrente da aprendizagem entre o indivíduo e o meio, né? Por meio da mediação com os outros e é organizada pela utilização dos sistemas simbólicos, né? Então, o principal é a linguagem, né? Da conversa, porque isso acontece através da internalização, que é a reconstituição interna de uma operação externa, né? Então, podemos observar isso nas ações e verbalização da criança em suas brincadeiras. Eu já cheguei a falar isso para vocês, que quando eles estão brincando, especialmente nos jogos simbólicos de construção, quando eles estão brincando com carrinhos e tudo mais, ou as meninas com bonecos, enfim,
Ou até mesmo o menino com bonecos e as meninas com carrinhos, enfim. Quando eles estão brincando com seus brinquedos, eles começam a dar vozes a esses brinquedos, e geralmente eles falam, né? Eles não pensam e brincam, né, em silêncio, eles falam. Por quê? Porque, especialmente nessa idade, que é a do jogo do simbólico e construção, eles ainda não sabem organizar as ideias na cabeça, né? Eles precisam externar aquelas ideias para poder organizar, para ter um conceito de início, meio e fim, né? Porque eles ainda não conseguem, então ainda tudo deles é muito concreto, e verbalizar é uma, quer queira ou não, é mostrar que é algo concreto do que eles estão pensando, né? Então, depois de um tempo que isso vai acabar passando. Então, por exemplo, pessoas que falam sozinhas, né, por tudo, né? Eu não cresci, ainda estou lá no simbólico de construção. Então, é brincadeira. Mas isso ajuda a aguçar, inclusive, a criatividade. Então, quando ele faz isso, ele acaba internalizando sentimentos empáticos, por exemplo, né? Sentimentos criativos. E, com isso, ele acaba também conseguindo utilizar o Vygotsky fala onde acontece a aprendizagem, que é a linguagem. Então, o jogo, ele cria uma zona de desenvolvimento, né? Porque isso é um indicativo importante do desenvolvimento da criança, que é determinado pelas atividades que ela pode realizar sozinha e aquelas que realiza com adulto ou companheiros mais experientes, né? Porque toda atividade lúdica, ela apresenta duas características, né? Situações imaginárias e comportamento baseado em regras, né? Então, é, para justificar o projeto Brincar é Coisa Séria, a gente precisa ter alguns argumentos, né? Que não há nenhuma atividade significativa no desenvolvimento que não passe pelo brincar, né? Especialmente no Fundium, né? No infantil nem eu quero o que dizer, ele tem que ser totalmente no lúdico. Mas no Fundium, isso vai não só auxiliar no primeiro ano, como isso pode ser lançado mão para poder trabalhar com eles diversas atividades um pouco mais complexas, né? Então, ele precisa conhecer as expressões lúdicas, características e funções dessas brincadeiras, né? Até para que eu saiba como utilizar cada uma delas, em qual é o meu público específico no qual eu posso trabalhar. Então, com o conhecimento, é possível elaborar um projeto consistente, organizado no tempo, espaço e objetos para brincadeira na escola, né? Porque, como eu falei, o Estado ele simplesmente joga e a gente tem que fazer, né? Então, vamos lá voltar na questão dos jogos, né? Então, o jogo de exercício, que vai de 0 a 2 anos, a criança ela experimenta ações com o seu corpo e com manipulação de objetos. É uma estrutura que assume a forma de assimilação funcional ou repetitiva. É por isso que as crianças têm muito brinquedo para eles que acionam coisas sensoriais, né? Com barulho, ou até mesmo tocar no áspero, no macio, no peludo, enfim, no gosmento, né? Sem ser gosmento assim, só tipo geleca, né? Então, porque é uma estrutura que assume forma de assimilação funcional repetitiva. Então, vai acabar. O que está mais aguçado nessas crianças? Justamente as sensações, porque ele está aprendendo, inclusive, a regular essas sensações, né? O sensorial dele. Então, os movimentos repetidos, ele coloca em ação os esquemas sensório-motores, para o seu prazer funcional. E a repetição decorre em forma de um hábito, né? Então, por isso que nessas atividades a gente vai explorando essas sensações das crianças para que elas consigam realizar as atividades de modo autônomo através da repetição, né? Então, o jogo simbólico, né, que é o que vem no período seguinte, ele se desenvolve com base nos esquemas sensório-motores, né, que foi aprendido até os 2 anos, e se manifesta pela imitação e pela imaginação. Então, ele geralmente representa um objeto por outro, e atribui um significado diferente do original, possibilitando a construção do pensamento abstrato, que é a capacidade de representar, né? Então, com isso, ele consegue brincar de ser, né, algo, né? Que eles chamam de role-playing, né? Então, do faz de conta, ele consegue ter sensações empáticas, né? Pode falar, Adriano.
Se quiser, pode abrir o microfone para falar, Adriana. Ué, saiu. E já os jogos de construção, que é o período entre os jogos simbólicos e de regras, né? São jogos de habilidade e criação, nos quais é feita uma reconstrução do mundo com poucos elementos. Um exemplo melhor disso é o Lego. Né? Um outro jogo que tem, que é dado aqueles jogos de blocos, que você vai montando castelo, casinha e tudo mais. Né? Então, as regras são reproduzir o mundo, fazer carros, aviões, pessoas, né? Entre outras coisas. E existe alguma participação do jogo simbólico que permite a criança descobrir as propriedades dos objetos. Então, nesse período, né, é o momento que a gente vai mais trabalhar a questão da ludicidade dela, da questão do faz de conta, de estimular a criatividade dessa criança, né? E, por fim, nós vamos ter o jogo de regras, né? Onde são os limites que permeiam o pode e não pode, são as regras, né? Os acordos, né? Então, a conduta da criança muda, né? Onde é necessário respeitar as regras, antecipar as condutas dos jogadores e adequar-se aos critérios de coletividade. Até para que o jogo consiga se realizar de modo mais organizado, né, sem ruído, sem confusão. Então, por isso que existem as regras. E nada mais é que um hábito, não, mas é um formato, né, no qual a criança consegue compreender as regras sociais, né? Então, quando ela consegue absorver essas regras e trabalhar dentro dela para poder se divertir, ela consegue ficar mais aberta a aprender convenções sociais, o que pode e o que não pode. Então, os jogos são verdadeiras instituições sociais e podem ser considerados em dois aspectos, a prática e a consciência de regra, né? Então, olha só, por exemplo, o jogo de bolinha de gude, né? E a prática da regra em 4 estágios, né? Primeiro é o motor individual, que a criança precisa manipular as bolinhas de acordo com seus desejos e hábitos motores, né? Isso ele aprende de 0 a 2 anos, né? Isso dá regra mesmo. Aquele depois de 7 anos, né? Então, dos 2 aos 6, ele vai ter aquele perfil estágio mais egocêntrico, onde recebe do exterior as regras já elaboradas, mesmo no jogo com parceiros, ele joga de forma individual, né? E, por fim, a cooperação, que é o jogo com o outro, né? Que é o jogar com o outro, que é a questão da socialização, né? Enquanto naquele momento ele aprendeu a sentir a bolinha lá, no primeiro momento, isso tudo para você ver como chega na questão na regra no jogo de regras, né? No jogo de bolinha de gude. Então, com 2 anos ele aprende a sentir o que é aquela bolinha, né? Óbvio que você não vai deixar uma bolinha de gude porque a criança faz o quê? E a bolinha de gude é pequena, né? Então, por isso. Mas é só para vocês entenderem como é que funciona a questão dos jogos em relação aos períodos, né? Então, ele vai ter aquela questão da sensação da bolinha, então ele vai ter manusear, ele vai saber o que é a bolinha, o contato da sua mão. Depois, o egocêntrico, ele vai começar a desvencilhar justamente do egocentrismo, né? Porque ele vai jogar individualmente, só que ele vai querer ter uma ideia da questão empática, né? Mas como seria jogando com o outro? Que aí vem com a culminância através da cooperação, que é jogar com o outro, né? Que já para poder ter a regra e viver de modo social, né? E, por fim, que é a 4ª regra, que é a codificação, que é a soma dessas 3, onde as partidas são regulamentadas em pormenores e há notável concordância com toda a sociedade infantil a respeito de como se joga. Então, é um formato universal, que ele vai aprender teoricamente a partir dessa idade. Porque ele vai poder jogar com os amigos dele, mas depois ele pode jogar com outro grupo e as regras são as mesmas, porque ele vai ter já internalizado as regras, né? Ou vai saber adaptar outras regras que não foram previamente passadas, né? Então, a consciência de regra de desenvolvimento moral na criança, a gente tem a idade da anomia, que vai até do recém-nascido até os 3, 4 anos, onde a criança ela não compreende as regras, ela recebe as regras, mas ela ainda não consegue compreender. Né? Depois ela passa pela heteronomia, que vai justamente dos 5 até os 9, 10 anos, né? Onde a regra existe e vem de fora, e ela é uma regulação externa, e pode ser a sensação da criança de ser governado pelos demais. Né? A partir dos 11 anos aparece a questão da autonomia, onde ele compreende a regra e a regulação ela é interna, né, dessas regras,
onde ele passa a se governar por si mesmo. Ele não precisa que alguém vá toda hora lembrar daquilo, porque ele já compreende todo o propósito daquilo que ele tá fazendo. E hoje a gente tem um fenômeno, né, que são joguinhos virtuais, joguinhos de celular, né? E esses jogos, eles podem ser considerados por níveis de interatividade, que ele pode ser tecnológico, onde prevalece o diálogo e a comunicação e a troca de mensagens, ou situacional, onde o jogador pode atuar, intervir no programa e ou no conteúdo. Então, as práticas pedagógicas devem considerar o contexto interativo, promovendo o desenvolvimento e aprendizagem por meio de experiências que extrapolam os ambientes reais. Por quê? Porque hoje a criança ela já nasce com o celular na mão, porque a primeira coisa que os pais fazem vou dar o celular para ele me deixar em paz. Sim. A gente sabe que é bem assim, né? Então, isso acaba criando uma certa habilidade da criança, dela aprender a jogar diversos jogos e gostar, e não é tão nocivo assim não, é muito bom inclusive, né? Por quê? Porque a gente pode utilizar os jogos ao nosso favor, e esse processo me dá o nome de gamificação, que é um conceito relativamente novo que tem sido aplicado na educação como estratégia de ensino e aprendizagem, que nada mais é que colocar dentro de um jogo todos os conceitos que você quer que a criança aprenda, né? Que ela vá descobrindo. Só que a diferença é que você não precisa incentivá-la direto, né? O próprio jogo vai auxiliar nesse incentivo. A diferença é que você coloca as dificuldades como forma dela alcançar, né? Para ela superar essas dificuldades. O melhor exemplo hoje é o Minecraft, né? A gente consegue fazer N atividades educacionais com o Minecraft. Então, a intenção é de utilizar os elementos do games, né, como as narrativas, a cooperação, competição, sistema de recompensas, conflitos, objetivos, regras claras, entre outros, fora do contexto do jogo, ou seja, trabalhar com situações do mundo real. E a gente consegue fazer isso, até porque o próprio Minecraft, por exemplo, que eu usei, você consegue criar as dificuldades por meio de algum tipo de interação dentro dela. Você coloca a dificuldade que ele precisa alcançar para poder superar uma fase. Então, é necessário que a gente consiga compreender as contribuições do trabalho com jogos virtuais para o desenvolvimento e aprendizagem, levando em consideração quais são os objetivos a serem atingidos com os alunos, né? Porque a interatividade, a virtualidade, as experiências significativas são elementos que fundamentam a escolha dos jogos virtuais para aprendizagens, né? Por exemplo, para criança, como eu falei, tem o Minecraft, né? Mas tem o jogo do Scratch, tem o Kahoot e tem jogos virtuais de matemática. Inclusive o Kahoot como o jogo do milhão, ele tem que responder muito rápido uma questão, né? Então ele ganha pontos por ser rápido, por pensar rápido, né? E isso é bacana, porque você acaba criando espírito competitivo, que é o que o jogo mais atrai a gente, né? A Vanessa colocou que essa educação infantil 0 a 3 anos trabalha muito com música e danças. E também tem com brincadeiras também, né? Também é premiado pelas brincadeiras, né, Vanessa? Alguém quer falar alguma coisa, contribuição, perguntar, xingar? Alguém quer alguma coisa? Então tá bom. Eu vou dar uma parada aqui de 5 minutos para ir ao banheiro. Já volto para a gente dar continuidade com o estágio, tá ok?